Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane. Hoje a gente vai aprender como ouvir a voz de Deus falando com a gente. E antes de começar eu vou fazer uma brincadeira e eu quero que vocês façam essa brincadeira aí também, tá bom? Eu vou chamar as meninas para me ajudar na brincadeira. Eu vou pedir para elas me vendar, então eu não vou estar vendo e elas vão estar atrás. Daí elas vão começar a chamar o meu nome. E eu vou tentar acertar quem tá me chamando, ok? Só pelo som da voz. Me ajuda fazendo um favor? Aí, tá, agora pode começar. Eliane. Fala de novo. Eliane. É a Luísa que falou? Não? Quem será que é? É a Rose, então. Ah, então é a Lu. Acertei. Nossa, que difícil. Eliane. Eliane. A Luísa que me chamou. Não. Não foi? Então foi a Rose. Isso. Eliane. Ah, então se já foi a Lu e a Rose, então faltou a Luísa. Nossa, mas que difícil. Nossa, foi difícil, hein? Vocês conseguiram ver que eu fiquei com muita dificuldade porque eu não estava vendo. E hoje na lição a gente vai falar sobre como a gente ouve a voz de Deus e como a gente consegue diferenciar a voz de Deus com a voz do inimigo. Amém? Vamos para o louvor agora? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Jenny e essa daqui é a tia Jéssica. Bom, hoje nós iremos aprender a importância de ouvirmos a voz de Deus e uma das formas que Ele tem de nos falar. E uma dessas formas é através dos louvores. Então vem com a gente louvar o Senhor? Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo Ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo Ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Eu quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Isso mesmo! Muito bem! Espero muito que vocês tenham gostado. E gravem o vídeo e manda pra gente dançando. E ó, esse louvor vai te ajudar a aprender o princípio da nossa lição de hoje. Então vamos agora no momento da história. Oi crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui para começar mais uma história para vocês, certo? Que tem tudo a ver com o louvor que vocês acabaram de ouvir e tem tudo a ver com aquela brincadeira que a tia Eliane fez lá no comecinho, que é uma história sobre saber ouvir a voz de Deus, certo? Mas antes de começar, você sabia que a gente tem um versículo em todas as lições? Sabiam disso? O versículo de hoje está no livro de João,
capítulo 8, versículo 32, e diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabiam disso? A gente tem que conhecer a verdade porque a verdade vai nos fazer livres. E você sabe qual que é a verdade? Essa verdade é a palavra de Deus, que a gente vem falando em vários vídeos para vocês, que quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente entende a palavra de Deus, o inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida, certo? Essa historinha que eu vou contar agora para vocês está lá no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 16 ao 23. Olha que interessante. O livro de Atos é um livro que conta a história dos apóstolos, né, e dos discípulos depois que Jesus subiu aos céus, né? Depois que Jesus foi embora, eles começaram a fazer a obra para Jesus. A história que nós vamos contar hoje para vocês é sobre dois homens de Deus, Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam numa cidade e eles estavam a caminho de um lugar de oração, de um lugar onde eles iam para fazer um culto ao Senhor, né? Um lugar onde eles iam assim para adorar o Senhor como uma igreja. Quando eles estavam indo para lá, você sabe o que apareceu? Apareceu uma escrava. E na verdade essa escrava, ela tinha dentro de si um espírito do mal, um espírito do inimigo. Isso mesmo. Sabe o que essa mulher fazia? Ela fazia adivinhações. Isso mesmo. Ela ficava adivinhando o futuro das pessoas, ela ficava falando o que ia acontecer com as pessoas. E na verdade ela acertava tudo que ela falava. Só que quem dizia para ela, quem fazia ela saber dessas coisas era um espírito mau, era um espírito que não agrada ao Senhor. E além disso, os donos dessa mulher, eles ganhavam muito dinheiro com ela. Sabiam disso? Porque as pessoas pagavam para ela adivinhar o futuro delas, né? Eles pagavam para que ela falasse o que ia acontecer com eles. E eles ganhavam muito dinheiro, por isso que eles prenderam ela. Por isso que eles não podiam deixar ela ir embora. Quando essa mulher viu Paulo e Silas, ela começou a falar que eles eram servos do Deus Altíssimo, né? Ela começou a gritar atrás deles assim, ó: eles são servos do Deus Altíssimo, eles vão te falar como que você pode ser salvo. E ela começou a fazer isso por dias e dias, sem parar, gritando, falando em voz alta que Paulo e Silas eram servos de Deus, do Deus Altíssimo e que eles iam mostrar o caminho da salvação. Porém, o Paulo ficou muito aborrecido, né? Chegou uma hora que ele falou: não aguento mais. Ele virou para aquela mulher e ele disse assim para ela, ó: pelo poder do nome de Jesus, eu ordeno que você saia dessa mulher. Quando ele falou isso, aquele espírito que estava dentro da mulher teve que sair de dentro dela. Logo, o poder que ela tinha para adivinhar o futuro também foi embora. Você sabia disso? Sabe o que aconteceu? Ela não podia mais adivinhar o futuro de ninguém. Ela não podia saber mais sobre a vida das pessoas. Porque aquilo que estava nela que revelava aquilo para ela. Como aquele espírito que estava na mulher teve que sair, porque Paulo orou em nome de Jesus, aquela mulher ficou livre. Isso mesmo, ela ficou livre, porque dentro dela não existia mais nenhum espírito mau. Isso mesmo. Só que então, os donos da mulher ficaram muito bravos, muito mesmo. Sabe o que eles fizeram então? Eles pegaram Paulo e Silas e prenderam eles, levaram eles presos e levaram eles para um lugar, para um cativeiro. E depois vocês vão ficar sabendo do resto dessa história, certo? Mas então agora eu vou falar para vocês o que essa história tem a ver com a nossa vida. Então, crianças, como eu disse antes, aquela história que eu acabei de contar para vocês tem tudo a ver com a nossa vida. Você sabe por quê? Olha, eu vou falar para vocês. Na nossa vida, a gente sempre vai ouvir muitas vozes falando pra gente, não é verdade? Não tem aquele amigo que fala o que a gente deve fazer, que dá um conselho, ou muitas vezes a nossa mãe dá uma ordem pra gente seguir, ou o nosso pai nos ensina alguma coisa, né? Tem a voz do nosso professor, tem a voz daquele amiguinho que eu brinco na rua, e tem a voz de Deus e tem a voz também do inimigo. Isso mesmo, você sabia que o inimigo também fala comigo e também fala com você? O inimigo está o tempo todo falando com a gente, tentando fazer a gente se confundir. Mas Paulo e Silas não se confundiram. Quando eles ouviram aquela voz que aquela mulher falava,
Logo, eles sabiam que aquela voz não era a voz de Deus. Você sabia disso? Por quê? Aquela mulher estava falando alguma mentira? Ela não estava falando mentira nenhuma, não é? Ela estava falando a verdade. Mas aquela verdade que ela estava falando, quem que revelou para ela? Quem que foi que revelou? Foi aquele espírito mau, não é? Então, muitas vezes o inimigo faz isso também. O inimigo muitas vezes usa a boca das pessoas para fazer a gente sentir medo, para fazer a gente se sentir rejeitado, para fazer a gente se sentir excluído, né? Não tem muitas vezes que você se sente assim? Você sente que ninguém gosta de você, você sente que ninguém te ama mais, você acha que a sua mãe e seu pai não gostam de você. Sabe o que é isso? Eu vou falar para você. Isso é a voz do inimigo. É ele que quer fazer a gente acreditar nessas coisas, porque Deus não fala essas coisas pra gente. O inimigo que fica falando pra gente essas mentiras. Mas hoje eu vou ensinar pra você um segredo, né? É uma dica para você se livrar de uma vez por todas dessa voz do inimigo na sua vida. Você vai aprender a conhecer quando é o inimigo que está falando e quando é Deus que está falando. Sabe como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso aprendendo mais sobre a Bíblia, certo? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Lembra do versículo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguém aqui quer ser preso? Alguém aqui quer ser um prisioneiro? Eu não quero, por isso eu quero conhecer essa verdade que vai me libertar. A Bíblia vai falar tudo sobre Deus, sobre como Ele é, sobre as coisas que Ele fala ao teu respeito, né? A Bíblia vai falar para você como que Deus age, vai falar para você o quanto que Deus te ama, o que Deus quer para a tua vida. Então, quando você conhece a Bíblia, você conhece tudo sobre Deus e você não consegue mais se enganar sobre Ele. Então, quando vier alguma coisa assim na tua mente e você vê que aquilo não se encaixa com o que está escrito aqui, você pode ter certeza que essa é a voz do inimigo, certo? Porque a Bíblia é a mensagem de Deus para mim e para você. Não significa que quando eu abro a minha Bíblia, eu escuto uma voz lendo as letras para mim. Não quer dizer isso. Quer dizer que quando eu leio a Bíblia, o meu coração entende o que está escrito nela. E essa é a voz de Deus. Ela fala dentro de mim e fala dentro de você também. Não fica mais fácil assim? Quando a gente conhece quem está falando, não é? O inimigo, ele vai usar também tudo que ele pode para nos enganar. Você sabia que tem gente que usa cartas de baralho, usa pedras, lê a mão da gente para descobrir o nosso futuro, né? Isso agrada o coração de Deus? Não agrada o coração de Deus, porque toda revelação que nós precisamos ter só vai vir através do Espírito Santo, né? Essas revelações não vão vir através de carta de baralho, através de leitura de mão. O nome disso é adivinhações e isso não agrada o coração de Deus. Nós precisamos, tampar os nossos ouvidos para todas as vozes que falam conosco, que não é a voz do nosso Senhor. Amém? Agora a gente vai fazer aquela oração, certo? Para a gente guardar o nosso coração no Senhor, para a gente proteger os nossos ouvidos da voz do inimigo, porque agora a gente está muito esperto, certo? Agora a gente não vai ser mais enganado por ele. Então aí na sua casa eu quero que você feche o seu olho agora, quero que você coloque a mão no teu coração e repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, hoje eu aprendi como eu posso conhecer mais sobre a tua voz. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo não vai mais me confundir, que o inimigo não vai dizer que eu não sou amado, que o inimigo não vai mais dizer para mim, Senhor, que eu não sou importante, não vai mais dizer que a minha família não tem mais jeito. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que eu quero ouvir somente a tua voz no meu coração. Eu declaro em nome de Jesus que os meus ouvidos estão abertos para te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Crianças, essa foi a história de hoje e essa história me enche de felicidade, porque todas as vezes que eu escuto a voz do Senhor, eu me sinto mais amada por Ele. Eu espero que você aí em casa também se sinta amado pelo Senhor e agora nós vamos fazer uma atividade muito legal, certo? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Lu e hoje a gente vai aprender a fazer um megafone na nossa atividade, tá? Vocês conhecem o que é o megafone? Esse é um equipamento que a polícia usa, os bombeiros,
vários carros de som. Ele é usado para aumentar o som da nossa voz. Para a gente fazer o nosso megafone, nós vamos precisar de cartolina ou alguma outra folha de papel que vocês tiverem em casa, tesoura, fita crepe e rolinho de papel higiênico. Então, para começar, nós vamos começar assim, enrolando a nossa cartolina ou o papel que você tiver em casa. Vocês observaram que essa ponta aqui está menor do que essa daqui? É isso que vai fazer o efeito para a voz sair mais alta, ok? Aí, nessa pontinha que ficou aqui, vocês vão colar a fita crepe e juntar aqui no restante da cartolina. Essa ponta que ficou aqui, nós vamos cortar, ok? Depois, nós vamos pegar o rolinho de papel higiênico e vamos fazer alguns cortes. Não precisa cortar muito, tá? Vamos dobrar. Então, vai ficar assim, tá? O rolinho de papel higiênico. Aí, nós vamos pegar e colar ele aqui com a fita crepe. Ok? E assim, está prontinho o megafone. Aí, se vocês quiserem colorir antes do papel ou depois de pronto colar adesivo, daí fica a critério de vocês, tá? Mas deixa ele bem bonito, grava um vídeo ou tira uma foto e manda pra gente. Vamos ver se o nosso brinquedo de hoje funcionou? Vocês vão usar isso daqui para falar da palavra de Deus para as pessoas que vocês conhecem, com o som mais alto que vocês conseguirem, para que toque profundamente o coração das pessoas. Assim como o megafone deixa a nossa voz mais alta, que a voz de Deus seja também cada vez mais alta em nossa mente e nosso coração. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade. Até a próxima, um beijo, tchau! Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa.